Ei. Ok, vamos lá. Se parar, eu vejo daqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é aula 12, falando sobre o livro de Levíticos. E eu espero que você esteja aprendendo, eu espero que o Senhor esteja ministrando fortemente ao seu coração. Nós vamos iniciar cantando apenas um louvor, e esse louvor se chama Tudo a Ver com Ele. E é um louvor que fala a respeito de que tudo é dele, tudo é por ele. E independente das situações difíceis que a gente passe, Ele está conosco, Ele está cuidando de tudo e o amor dele permanece para sempre. Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, a ouvir essa canção. Se você souber, pode cantar, mas conecte o seu coração em Deus, comece a orar, comece a falar com Ele. Nós vamos adorá-lo, amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam,
Ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Que Deus abençoe. Graça e paz, louvado seja o Senhor. Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs, nossos amigos, Brejinho, Segredo, todas as famílias aqui representadas, todos que têm sido abençoados por esse tempo. Louvado seja o Senhor. Nós já estamos indo para o terceiro livro da Bíblia, terceiro livro da lei, o livro de Levíticos. Eu queria orar com vocês em mais esse dia. Senhor, abençoa os meus irmãos agora, abre entendimento, sabedoria, graça em tudo que vamos falar, em tudo que vamos ministrar, que o Teu nome venha a ser engrandecido. Traz paz, traz alegria, entendimento, abre o conhecimento de todos, nós Te agradecemos. Abençoa, Senhor, a Dona Miralva, Senhor Jesus, guarda ela no hospital, guarda todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, a saúde de cada um deles, os projetos, propósitos que estão sendo estabelecidos naquele lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos falar do livro de Levítico, livro bastante difícil, bastante complexo, se nós não entendermos a simbologia, a tipologia, como o Senhor se representa, como o Senhor se apresenta neste livro. O livro de Levíticos é o livro que é do culto, é um livro da santidade de Deus, que aponta para coisas tão preciosas e eternas do Senhor. E para trazer de uma forma bem simples, nós vamos falar um pouco hoje com relação às ofertas, e vamos falar com relação às festas que são estabelecidas, as ofertas, as festas judaicas, que o Senhor estabeleceu para Moisés lá no monte, trazendo para ele a observância da lei, a observância dessas regrativas, a observância dessas ofertas, desse sacrifício e a observância dessas festas. O livro de Levítico, ele mostra, ele traz uma conformidade, um apontamento tremendo com relação a Jesus Cristo de Nazaré. Ele é um livro que mostra como eram os sacrifícios, o sistema sacrificial
e as festas sagradas e a presença de Cristo, né, nas sombras ou nos apontamentos ou na tipificação deste livro. Muito bem, falando disso, nós começamos falando o livro de Levítico das 5 ofertas que são lá representadas. A primeira oferta está no capítulo 1. Eu não vou ler todas com todo o capítulo, mas eu vou trazer alguns pontos que são importantes para a gente entender. A primeira oferta é a oferta do holocausto, no qual um animal era sacrificado, era derramado sangue no altar, e este animal ele era totalmente queimado sobre o altar. Né? Ele traz uma questão de consagração pessoal. Né? Então, a oferta do holocausto, ele tipifica, né, pelo animal que paga um preço por aquele que é um animal que não tem culpa, pagando um preço por aquele que tem culpa, que somos nós. Né? Então, a oferta do holocausto, né, todo pecador oferecia esta oferta. Então ele tem a ver com uma questão de consagração dos bens. Uma segunda oferta que ele vai nos ensinar, o holocausto está em Levítico 1. Em Levítico 2 nós temos a oferta de manjares, que ela tem uma relação da consagração dos nossos bens. Ela tem uma questão de consagração daquilo que plantamos, daquilo que colhemos, daquilo que o Senhor nos abençoa. Uma terceira oferta, ela tem a ver, que é a oferta pacífica. É que a partir desta oferta, o homem ele teria paz com Deus, né? Ele teria paz de Deus. Né? Então ele tem a ver com a questão de restabelecer a comunhão do homem para com Deus, que está em Levítico 3. Uma quarta oferta é a oferta pelo pecado, que ela está em Levítico 4 e 5, e ela tem a ver com a questão do perdão dos nossos pecados, com a purificação das nossas vidas pelo perdão dos pecados. E uma quinta e última oferta, ela tem a ver com a culpa, é a oferta pela culpa, que ela tem a ver com a questão de restituir-nos e que nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas. Então, assim, de uma forma muito simplista, muito simples, eu estou mostrando para vocês que cada uma das ofertas, elas apontam para o sacrifício de Cristo. Então, eu vou ler uma delas, que é a oferta do holocausto. Antes disso, ainda falando das ofertas, eu estou falando para vocês que as ofertas, elas apontam para Jesus. A primeira oferta, que é de holocausto, fala que a carne ela tinha que ser queimada na sua totalidade do animal que estava sendo oferecido. Ela mostra que Jesus se entregou totalmente, teve uma obediência perfeita até o momento de cruz. A segunda oferta, que é a oferta de manjares, ela tem a ver com a perfeição humana de Cristo, que alegra a Deus. Ele é o pão da vida. A terceira oferta, que é a oferta pacífica, é que, colocando-se Jesus entre Deus e os homens, Jesus nos trouxe a paz. E as ofertas pelo pecado e culpa, significa que Jesus se fez pecado por nós. Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Que coisa tremenda, né? Nós vemos mais uma vez, né, o Senhor trazendo no Antigo Testamento, falando com Moisés, né, no Monte Sinai, trazendo a lei e trazendo declarações de ofertas que os homens teriam que oferecer, mas que estava apontado para aquele que ofereceria essas ofertas de maneira única,
e exclusiva. Se nós pegamos os 4 evangelhos que nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Cada um aponta para uma oferta. Por exemplo, o livro de Mateus, ele mostra a oferta pela culpa. É um Cristo que encontra o homem como pecador, o homem com uma dívida enorme para ser paga. O segundo livro, que é Marcos, ele aponta para a oferta pelo pecado. O pecado como mancha, ele mostra a cruz. O evangelho de Lucas, ele nos mostra uma oferta pacífica. Deus vem ao encontro do homem, né? Deus, ele vem dos céus, ele desce dos céus e ele vem ao encontro do homem para restabelecer a comunhão, para restabelecer o que havia sido perdido lá no passado. E o quarto evangelho, que é o evangelho de João, ele mostra a oferta do holocausto. Cristo se dá como sacrifício, como oferta agradável que chega às narinas de Deus. O livro de Levítico, ele começa com Deus chamando Moisés da sua tenda. Assim como os evangelhos revelam com Deus, é um convite voluntário. Deus vem e faz um convite para nós, para quem quiser, para qualquer pessoa. Se alguém, a oferta de manjares representa a perfeição do homem Jesus, retratada nos 4 evangelhos. Então, que tremendo! Todo momento o Senhor se manifestando e falando: venha até mim, eu estou com os braços abertos para recebê-los, para restituir a minha comunhão, para perdoar os seus pecados. Venha do jeito que você está. Vocês sabem que tem uma confusão que muitas vezes a gente encontra com as pessoas. A gente apresenta Jesus para as pessoas e elas: não, eu vou para a igreja, mas eu vou quando eu estiver bom, quando eu estiver não fazendo as coisas que eu estou fazendo. É uma confusão na cabeça isso. É o contrário. O Senhor está de braços abertos para nos receber da forma como nós estamos. E aí sim, se eu entrego a minha vida ao Senhor, se eu me entrego a minha vida a Cristo, eu vou sendo transformado de fé em fé, de palavra em palavra, de culto em culto, na comunhão em comunhão. O Senhor vai me transformando, mas não deixem as pessoas caírem neste engano. Eu só vou ser crente quando tiver tudo certo. Não existe isso, você nunca vai conseguir sozinho. Você vai conseguir ficar num caminho bom com Ele, não sem Ele. Sem Ele, nós vamos continuar fazendo as atrapalhadas que a gente faz. Então é com o Senhor. Venha do jeito que você está. Amém? Então, falando um pouquinho da primeira oferta, que é a oferta do holocausto. O holocausto é o quê? Representa um animal que é ofertado, ele é morto, o seu sangue é derramado no altar, e este animal ele é totalmente queimado. É uma oferta completa. Toda vítima era queimada. Então, essa oferta, eu vou ler agora aqui com vocês. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga a eles: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Então o homem tinha que ir até a tenda, até a tenda da congregação, até o tabernáculo, diante do altar de holocausto. Ele colocaria a mão sobre este animal,
né? E quando ele está colocando a mão, significa que eu estou transferindo os meus pecados sobre a vida deste animal. Olha só que coisa tremenda, né? Então, um que não tem culpa vai pagar pela culpa do pecador, né? Esse animal, vamos continuar. Depois matará o animal, o novilho diante do Senhor. Está em Levítico capítulo 1. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue, o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Né? Nós não falamos disso, falamos um pouquinho ainda no livro de Êxodo, mas Deus deu a visão de um tabernáculo, uma tenda que tinha que ser construída, tinha que ser levantada toda vez que eles paravam no deserto. Quando a nuvem do Senhor andava, essa tenda tinha que ser desmontada e o povo tinha que seguir a nuvem. E nesta tenda tinham 7, guardem isso, tinham 7 mobiliários, móveis. O primeiro, que ficava logo na entrada desta tenda, era um altar chamado altar de holocausto, com brasas vivas, no qual era ofertado este animal. Na aula de tabernáculo nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se for de gado miúdo, de carneiro, de cabrito para holocausto, trará um macho sem defeito. Macho sem defeito representando Cristo, que foi o homem, que foi Deus, que desceu dos céus, habitou na terra e não teve nenhum defeito. E matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar ao redor. Depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e a gordura. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá, as entranhas representando o nosso interior, que é lavado com a água, que é lavado com a palavra. E as pernas representando a mudança de caminhada, assim como foi a caminhada de Cristo aqui na terra, uma caminhada em santidade. Tudo isso queimará sobre o altar. Se a oferta, o Senhor, for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destruncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, a queimará sobre o altar. O sangue da ave, ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas armas, sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Os animais não poderiam ser divididos ao meio, tá certo? Porque esta ação, ela seria executada de dividir todo o altar do Senhor. Guarda um momentinho para eu abrir aqui a aula. Seria feito por Jesus, que Jesus na cruz do Calvário, e quando ele morre, o altar, ele é rasgado ao meio, o véu que separava é rasgado ao meio, para que o homem possa ter entrada direto na presença do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Então nós vemos que tinham 4 tipos de animais. E se vemos esses animais, eles têm
uma possibilidade, porque isso tinha muito a ver com a condição financeira. Uns poderiam pegar um gado, outros poderiam pegar só uma avezinha, porque eram mais humildes, tinham mais dificuldades, mas mostrando que o Senhor veio para os ricos, para os médios, para os pobres, veio para toda a humanidade, sem distinção. Não há melhor ou maior para o Senhor Jesus. Há apenas aqueles que são salvos, restaurados, restituídos no sangue de Jesus. Aleluia. Então, vemos que 4 tipos. O primeiro, o novilho, que representava Cristo como servo. Por que o novilho? De um boi. Por que servo? Porque de um boi você aproveita tudo. Tudo. O chifre, o couro, as entranhas. De um boi não tem nada que se perde. Ele serve para tudo. Então, o novilho representa Cristo como servo. O carneiro, que representa Jesus como Cordeiro de Deus. O bode, representando Jesus como bode expiatório. E as aves, representando que Jesus, ele veio do céu. Glória a Deus. Eu sei que é muita simbologia, tenha um pouco de paciência. Meu objetivo não é que vocês se tornem especialistas em Levítico hoje. Vocês vão estudar com mais tempo, vocês vão se aprofundar e vão entender todas essas simbologias que a Bíblia nos traz com mais clareza, com mais profundidade. Então, o objetivo é vocês terem uma visão geral, do Evangelho. O segundo, a oferta, que é a oferta de manjares, que era a consagração dos bens. Quando alguma pessoa fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será da melhor farinha. Derramará azeite sobre a farinha e porá incenso sobre ela. Levará a oferta aos filhos de Arão, o sacerdote. Um deles pegará um punhado da melhor farinha do seu azeite, com todo o incenso, queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada, de aroma agradável, Senhor. O que ficar da oferta será de Arão e seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. A oferta de manjares eles estavam ofertando a sua colheita, eles estavam ofertando a sua melhor farinha. Depois aponta isso para dízimo, aponta isso para as nossas ofertas, aponta para o nosso serviço, ele aponta para uma consagração de tudo que vem nas nossas mãos, é do Senhor, é para o Senhor, e é dele que vem tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que estabelecemos. Essa oferta, ela não tinha sangue, ela consistia em flor de farinha. Farinha, para ser feita, o trigo tem que ser queimado, o trigo tem que ser triturado, e representa tudo que Jesus passou. Ele foi queimado, ele foi triturado, ele foi furado, ele foi machucado, é o sacrifício de Cristo, aleluia, é o sofrimento de Jesus. Ela tinha que ser feita com óleo. O óleo representa, sempre que você vê óleo na Bíblia, é uma tipificação apontando para o Espírito Santo de Deus. E sempre que você vê a palavra incenso, que era um perfume queimado para o Senhor, ele tem a ver com as nossas orações que são levantadas ao céu. Ele fala que essa oferta tinha que ter sal, aleluia, que sal representa a incorruptibilidade, representa dar sabor, representa que Cristo veio dar sabor para o mundo, e você é chamado para ser sal e luz deste mundo. Ele fala que não podia ter fermento, e mel, que eram proibidos, o fermento representa a maldade, pecado, tudo que é ruim, que está dentro de nós. E sentimentos, o mel é coisa passageira, sentimentos passageiros, Então nós vemos que toda essa oferta de manjares, ela aponta para o Senhor Jesus. Nós vemos a terceira oferta,
que é a oferta pacífica, é a oferta de paz, porque o homem, quando peca com Adão e Eva, ele deixou de ser amigo de Deus e ele passou a não ter paz com Deus e nem a paz de Deus. Mas a oferta pacífica, ela vem nos trazer, esta condição que nós somos restabelecidos a nossa comunhão com Deus. A única oferta em quem estava ofertando podia comer ela junto com o sacerdote. Era a única, que representa a comunhão com Deus. O peito da oferta que era do animal que era oferecido representa a afeição. A espádua do animal representa a força. Ele é a nossa paz. O ato de comer esta oferta, ela aponta para a ceia de Jesus. Por isso a importância de nós estarmos em comunhão. Por isso a importância, porque nós passamos a ter comunhão com Deus. Por isso a importância da ceia do Senhor. É lugar de comunhão, é lugar de comer o pão juntos, é o lugar de fazer parte de uma família que viverá para toda a eternidade na presença do Senhor. Aleluia! Então, meu irmão, não perca tempo, aleluia! Não perca tempo de não entregar a sua vida a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Não perca tempo de se batizar, não perca tempo de congregar numa igreja, não perca tempo de não estar com os teus irmãos congregando e fazer parte da ceia do Senhor, porque o Senhor trouxe comunhão, trouxe paz com Deus e paz de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. A quarta oferta é a oferta pelo pecado. Ela não tinha um cheiro suave, ela tratava do que estava errado, e o pecado ele fede, o pecado ele é sujo, o pecado é uma condição de impureza, não apenas no ato, mas ele diz que Jesus, que Deus o fez pecado por nós, desde a morte de Jesus. O único pecado deliberado é a rejeição do Filho de Deus. Aleluia! Então não rejeite o Filho de Deus, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Finalizando, nós temos uma oferta que ela pela culpa. A oferta da culpa, ela mostra a dívida que há pelo pecado. Cada pecado é uma ofensa ao Senhor. Aleluia. Mesmo quando nós cometemos o pecado contra o homem. Porque quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Senhor. Ele tinha que ser um carneiro sem mancha. Era um carneiro que prefigura Cristo, que não tinha mancha. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que ter uma restituição de 1/5, no qual o culpado restituiu o valor mais 1/5. Isso significa que aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Então, olha só que coisa tremenda. Todas essas ofertas, oferta do holocausto, do pecado, da culpa, da paz, a pacífica, oferta manjares, holocausto, enfim. Todas elas prefiguram a Jesus. E elas mostram uma coisa, meu irmão. Aquele que aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, sobre a vida dele não há pecado. Sobre a vida dele não há culpa. Sobre a vida dele não há condenação. Sobre a vida dele não há inferioridade. E sobre a vida dele há paz com Deus. Paz que nós nunca tivemos no mundo.
Paz que nós não tivemos na bebida, não tivemos no crack, não tivemos nas drogas, não tivemos em nada. Muitas vezes ficamos tão loucos nesse mundo, mas nada trouxe a paz que é eterna, que está em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bem. Depois que nós vemos o livro de Levítico, nesses primeiros capítulos, ele falando dessas ofertas, nós vamos ver ele falando de 7 festas que foram estabelecidas para Israel. E 7 festas que contam a história do cristão na sua totalidade, do começo ao fim. Elas apontam para a nossa vida em Cristo Jesus e o plano de Cristo sobre as nossas vidas. A primeira festa, ela fala da Páscoa. E a Páscoa, nós já aprendemos isso em Êxodo, foi na morte dos primogênitos do Egito, no qual nas portas onde havia o sangue do cordeiro derramado sobre aquelas portas, o anjo da morte não passava naquele lugar. E começa todo um estado de libertação do povo de Israel a partir da morte, daqueles que não estavam em Deus e a vida sobre aqueles que estavam em Deus. Essa é a Páscoa. A segunda festa era a festa dos pães asmos. Logo após a Páscoa, essa festa representava, era uma festa de um dia, depois ficava uma semana, depois tinha uma celebração. Essa festa representa o pão sem fermento. Significa que na Páscoa eu aceito a Cristo. E depois de Cristo eu vou ter uma caminhada sem fermento. Lembra que eu falei para vocês, agora há pouco, que fermento representa pecado? Então, significa agora que eu vou ter uma vida, uma caminhada sem pecado. A terceira festa é a festa das primícias, da melhor parte. E representa, tipifica Jesus Cristo na sua ressurreição. Ele é o primeiro, ele é a primícia, a primeira parte, a melhor parte, que ressuscita e que retorna aos céus. Ele é a primeira de muitos que ressuscitarão e estarão com ele para toda a eternidade. A quarta festa é a festa do Pentecostes. E o Pentecostes aponta para o livro de Atos, no qual há uma descida do Espírito Santo sobre aqueles homens, sobre a sua igreja, e eles começam a falar em várias línguas naquele lugar, e há um derramar abundante do Espírito Santo. Pedro fica cheio de autoridade, prega com toda autoridade, Centenas de pessoas são salvas, entregam a sua vida a Cristo, aleluia, e há o início, a fundação da igreja. E aí começam a quinta, sexta e sétima festa, que já apontam para a segunda vinda de Jesus. A primeira festa, que é a quinta festa, é a festa das trombetas, que fala sobre o arrebatamento da igreja ao som da trombeta. Marcará a primeira fase do fim dos tempos. Começa-se o fim dos tempos, quando a igreja é arrebatada até o Senhor Jesus. A sexta festa é a festa da expiação, no qual Israel, que reconhece Jesus como Messias após o período da tribulação. E a sétima festa, que é a festa dos tabernáculos, é que Jesus reinará nesta terra por 1000 anos, aleluia, com todos os seus santos. E este é o grande ponto forte de toda a humanidade. Pastor, você está falando um monte de coisa do futuro, de Apocalipse, não estou entendendo nada. Calma, nós vamos estudar essas coisas.
e vocês vão ter mais clareza. O que está por vir ainda? A igreja vai ser arrebatada. O que está por vir ainda? Haverá um período terrível de tribulação sobre esta terra. E depois disso, Jesus reinará por toda a eternidade sobre a terra. Amém? Uma maneira bem simples, trazendo apenas essas pitadas para você. Então, depois disso, nós vamos ver no livro de Levítico um monte de leis, que são leis morais, que falavam da ética, de como eles se comportarem como sociedade, de como eles se comportarem com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares. Virão uma série de leis civis, que apontam para o plano de Deus. E vão ter um monte de leis cerimoniais, que são as festas que nós falamos, são os sacrifícios que nós falamos, que conduzem o homem a serem santos. Sede santo, porque o Senhor é santo. Levítico, que ele é um livro de muitos detalhes, que ele vai revelar que Deus é um Deus de detalhes, e que não há santidade sem obediência a Deus. Nadab e Abiú, que foram 2 sacerdotes, eles tinham chamado, mas eles ofereceram fogo estranho ao Senhor, e eles foram consumidos. O Senhor não quer que saia fogos estranhos das nossas vidas. Ele não quer que saia a falta de santidade, que saia o pecado ainda das nossas vidas. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Sede santo, porque o Senhor é santo. Andar com o Senhor, eu tenho falado isso muito com vocês, vai ser em transformação de vida, em transformação diária. O Senhor vai nos lavando, vai nos mudando, vai nos transformando por meio da sua palavra. A palavra diz que eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor, em Levítico, capítulo 11, versículo 44. O que eu sugiro para vocês? Leiam nesta semana o livro de Levítico e vão me trazendo as dúvidas, que aí eu vou explicando com mais detalhamento para vocês entenderem. É um livro complexo de ler no primeiro instante, mas com essas dicas que eu passei para você hoje, você já consegue ter um panorama mais geral, que vai te ajudar a você entender depois os detalhes. Amém? Queria orar com vocês. É isso que eu gostaria de passar para vocês hoje sobre o livro de Levítico e agradecer pela vidinha de todos vocês. Deus abençoe. Senhor, guarda os meus irmãos, as minhas irmãs, protege eles no entendimento da palavra. Senhor, que eles não desistam, que eles sejam indesistíveis, que eles se fortaleçam no entendimento e na graça, e que o Teu nome venha a ser glorificado pela vida deles. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito sobre a comunidade. Guarda eles no trabalho, guarda eles nas colheitas, guarda eles na provisão, guarda eles, Senhor, fortalecendo as igrejas locais, formando estes líderes. Nós te agradecemos e te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos. Nós os amamos, obrigado por tudo. Sejam perseverantes, não desistam das provinhas. Ainda mais tarde estarei encaminhando para vocês a prova. E os que estão devendo provinhas, façam elas. Isso é muito importante para todos vocês, para consolidar o conhecimento. Lembrando que a gente vai ter uma certificação no final do ano, quando estivermos aí com vocês, de todos aqueles que cumpriram essa primeira fase do seminário. Deus os abençoe e fique na paz de Jesus. Amamos vocês.